Meus queridos e amados amigos, estamos de volta mais uma vez chegando aqui com novidades, informações aqui do canal Hora do Flu e bastidores do Flu pra você. Então acompanha nesse vídeo aqui que a gente tem muita coisa pra falar e pra não perder tempo, você já sabe. Passou a vinheta? Já se inscreve e ativa o sininho tricolor. Vambora! Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta para trazer as grandíssimas novidades do Fluminense, meus amigos. Vamos trazer aí, né, tudo que está acontecendo sobre informação, e a gente tem informação aqui sobre Everaldo, diretor. E vamos para cima deles então. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de arrebentar no like. Arrebenta no like, clique no gostei. Vamos lá, gente. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Já se prepara, tá? Quando eu falo pra você que você precisa se inscrever no canal Hora do Flu, que você precisa ficar atento, é de verdade, tá? Tem muita notícia que a gente já tem e que algumas a gente não pode falar, tá? Isso por quê, Thiago? Isso porque a gente respeita, né, muito as pessoas também que trabalham com a gente, as pessoas também que dão informação, né? A gente tem bons laços, né? Isso não pode ser destruído apenas, né? Por tudo, igual existem aí, né? Canais que tudo é pelo like. Não, nós precisamos fazer um trabalho certo, que esse trabalho também não prejudique a instituição. Então, se a gente tem alguma coisa que pode prejudicar a instituição de qualquer forma, tá? E aqui estou falando de qualquer forma. Claro que a gente, né, vai esperar o momento certo de falar todas as coisas. Agora, falar, a gente vai falar. Por isso que você precisa acompanhar o canal Hora do Flu, porque no momento certo a gente vai soltando, né, as informações para você. Porém, entretanto, todavia, hoje já tem uma que a gente pode soltar, que é sobre essa situação aí do Everaldo. Mas olha só, antes de qualquer coisa, preciso comentar sobre a informação de Jorge Nicola, né, que tá pegando aí a torcida do Fluminense, tá um pouco revoltado. Tudo isso porque Carlos Vinícius, um dos jogadores mais pedidos aqui por mim, né, por Thiago Manolo, galera do Bastidores, por nosso querido Rafael Lizarda e tantos outros, né, que pediram que o Fluminense contratasse o Carlos Vinícius, que tava aí de bobeira. Tava aí sem contrato, de bobeira, né? A gente pediu, não veio. Mas o Jorge Nicola traz que antes de fechar com o Grêmio, Carlos Vinícius foi oferecido de graça para o Fluminense, até porque estava sem contrato. E o Fluminense, no caso, descartou ele sobre a justificativa que o Everaldo é melhor centroavante. É claro que isso aqui não existe, tá, pessoal? Qualquer pessoa mais leiga, pessoa assim, sim, qualquer coisa, não vai achar que o Everaldo é melhor, Carlos Vinícius. Ah, não, mas o Carlos Vinícius não estava fazendo gol lá no Fulham. Então, mas quem de fato vai atrás vai perceber que Carlos Vinícius só não estava tendo gols no Fulham porque ele não tinha minutos. E por que ele não tinha minutos? Porque ele deixou muito claro para o time inglês que ele não queria renovar, que ele queria sair. Então, para que o Fulham vai dar espaço para um jogador que não quer ficar? Foi por causa disso. Então, assim, as pessoas pegam só números, sem contexto, né? E esquecem de analisar totalmente ali as características para ser um bom centroavante, e o Carlos Vinícius tem basicamente todas. Então, o Thiago, o que aconteceu então para Carlos Vinícius não vir para o Fluminense? Isso foi uma informação do Hora do Flu que a gente trouxe há um tempo atrás, mas trocando em miúdos, o Carlos Vinícius não veio para o Fluminense por questões financeiras, né? Na época, eu vi que muita gente falou que o Renato também não queria o Carlos Vinícius. Isso também não é verdade, tá? O Renato, na época, gostava muito do Carlos Vinícius. O Renato, na época, pediu a contratação de William Arão, de Carlos Vinícius, de Soteldo, né? E o Fluminense não conseguiu atender todos esses pedidos, atendeu ali apenas o Soteldo, né? Informação aqui do canal Hora do Flu, com os bastidores do Flu. O que a gente soube era que a gente tinha o Renato que pediu esses nomes. Em relação ao William Arão, que hoje está no Santos, o Mário tinha falado pro Renato que o Otávio estava voltando de lesão, iria voltar, então não precisava de um volante. E o ataque do Fluminense tinha muitos problemas naquela época, né? Então era Carlos Vinícius ou Soteldo, e o Renato acabou optando aí por Soteldo. Mas Carlos Vinícius também era o interesse do treinador desde a época de Grêmio, tá? Só para você deixar muito claro. Então, Thiago, por que Carlos Vinícius não chegou no Flu? Carlos Vinícius não chegou no Flu por causa dos valores, tá? Na época, ele pediu para jogar no Fluminense um salário na casa de 1,3 milhão de reais, tá? Então, assim, o salário dele seria acima de 1 milhão.
né? Então o Fluminense achou um valor muito alto e não quis negociar, tá? E o que aconteceu depois? Com a não negociação do Fluminense por causa dos valores, a gente teve o Carlos Vinícius sendo oferecidos ao Corinthians já por valores menores, né? Cerca ali de 800 mil por mês, né? Então, assim, o Grêmio deve ter fechado com o Carlos Vinícius nessa faixa, né? Desse valor menor do que 1 milhão. Aí tu me pergunta, Thiago, então por que o Fluminense soube que o Carlos Vinícius estava sendo oferecido por um salário menor do que foi pedido para nós e não foi atrás? Não sei. Aí eu não sei. Aí é especulação, né? Aí é especulação. Talvez, como a diretoria viu o Carlos Vinícius diminuindo a pedida, talvez achou que não valeria a pena mesmo, né? Um investimento. Mas hoje a gente tem o Carlos Vinícius aí com 10 gols em 13 jogos, né? E o Everaldo não marca 23 partidas. Isso é verdade. Então, assim, o que aconteceu com o Carlos Vinícius no Fluminense foi questões financeiras e depois foi por opção do Fluminense mesmo depois que o jogador reduziu a pedida. Lembrando que quando ele reduz a pedida, já não era mais a negociação com o Fluminense, eram outras negociações com outros times, tá bom? Só para deixar muito claro, então, essa é a verdade em relação a Carlos Vinícius no Fluminense, tá? Essa é a história, pelo menos a história que nós tivemos a apuração, né? A história que contaram pra gente, a história que nós chegamos a fundo. Beleza? Mas infelizmente é isso, né? Não tem pra que ficar reclamando. O Carlos Vinícius é do Grêmio e a gente precisa resolver os nossos problemas, tá? Com isso, a gente tem, né, segundo Paulo Brito, mais um nome surgindo aí, mas é outra situação que o Hora do Flu, na época, né, lá no começo do ano, a gente já tinha trazido para vocês também, né? Que é a questão do Alejandro. Quem lembra disso aqui, né? O Hora do Flu trouxe isso aqui junto com o bastidores do Flu, que de fato o Fluminense, a diretoria do Fluminense, gostava muito do Alejandro, né? No fim, não rolou nada, mas era um interesse. Segundo Paulo Brito hoje, né, trouxe que sem engrenar na Rússia, Alejandro entra no radar do Fluminense. Centroavante é uma das opções analisadas aí para a próxima temporada. Segundo Paulo Brito, a diretoria do Fluminense vai buscar centroavante para o ano que vem. Isso aqui é uma verdade. Isso aqui é realmente... Eu ouvi isso aqui também. Eu ouvi mais coisas, mas tem coisas, como eu disse no começo, né? Tem coisas que a gente não pode falar ainda, mas em breve a gente vai poder. Então, fica ligado aí. Sobre centroavante, isso aqui é uma verdade. Paulo Brito já falou e é isso aqui mesmo. O Fluminense vai buscar um centroavante. Segundo o Paulo, a gente tem um Alejandro aí como um dos nomes que interessa o Fluminense, tá? Sobre Alejandro, eu sei que o Fluminense teve interesse dele lá em maio. Agora eu não sei. Agora eu não sei, né? O Paulo pode estar certíssimo aqui nisso aqui, porque realmente já foi um nome que o Fluminense quis e o Fluminense, né? A diretoria de Mário Bittencourt, agora vai ser Matheus Montenegro, né? Se ganhar daqui a 3 dias, mas a gente sabe que eles são assim, né? Querem um jogador, se não conseguiu ele vai querer no outro ano também, e por aí vai. Isso já se repetiu no Fluminense algumas vezes. Só que sobre Alejandro, tem uma situação que eu queria falar com você. Alejandro, ele tem características diferentes de um 9, né? Aquele 9 pivôzão alto e tal. O Alejandro, ele é mais um centroavante de mobilidade, né? Algo que encaixaria mais no esquema de Zubeldia, né? Eu acho que sim. Não tô falando que Alejandro é bom, tá? Só tô falando sobre características do jogador. Essa característica de ter um centroavante de mobilidade que volte para marcar, consiga atacar espaço vazio, tem. Alejandro tem uma boa idade? Tem também. Alejandro só tem 25 anos. Uma questão do Alejandro ele só fez uma boa temporada. Não é isso, diretor? Olha, eu nem vi os números, vou ver aqui com vocês. Ah, tá. Teve uma temporadazinha ok aqui em 2019 no Atlético Mineiro, né? Mas assim, o Alejandro em si, ele só teve uma temporada que ele foi espetacular. Foi até artilheiro, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro, né? Foi no Vitória no ano passado. Caraca, maluco. Ano passado, pô. Parece que aconteceu muito tempo, né? Mas foi no ano passado. Ele meteu ali 21 gols e 7 assistências. Números absurdos. Números absurdos. Foi de fato uma temporada absurda do Alejandro metendo gol de bicicleta. Foi um nome que eu pesquisei muito na época, tá?
Então, assim, segundo Paulo, é um dos nomes que interessam ali o Fluminense. Fluminense vai pra cima? Vai tentar? Não sei. Lá no CSKA Moscou, né, ele não vem conseguindo performar, tá? Mas comente se você acha que o Alejandro seria uma boa ou não. Eu acho que a torcida do Fluminense vai torcer um pouco do nariz para esse nome aqui, até porque não é um nome de muita grife, né? Mas é um jogador que eu acho que assim, fisicamente, ele consegue entregar, como o pessoal gosta de falar, né, a intensidade, né, que o Zubeldia é louco por intensidade. Então, talvez por esse sentido o nome para mim faça sentido, mas não acho que para por aí. Vou falar mais nada não, diretor, não posso, mas fique ligado no canal do Flu em breve. Bom, continuando aqui, Everaldo Fluminense. Tem aí uma informação que a gente recebeu agora, né, Manolão? Bastidores trabalhando muito, bastidores do Flu, né? A gente acabou de receber essa informação aqui, meu amigo. Eu nem me preparei muito para falar sobre ela, então você me desculpe, mas eu estava descendo pro estúdio enquanto eu recebi essa informação do Manolão, né? E aqui é uma situação, tá? Everaldo. Tem time querendo Everaldo, pô. Tem time que tem um interesse no Evergol, né? Talvez seja a grande oportunidade do Fluminense. Para o Fluminense, pô, conseguir. Tá bom, Everaldo, obrigado por tudo, mas vai pra lá. Sabe por quê? A informação que a gente tem é que a Chapecoense, né, que subiu agora para a Série A, tem um interesse em contar com o Everaldo para a próxima temporada, tá? Uma informação que a gente recebeu. Everaldo, por si só, já jogou, né, na Chapecoense. E, na época, foi artilheiro. Foram 52 jogos, 19 gols. Era na época que eu falava que era um nome maneiro para se buscar, né? Lá em 2019. Então, assim, a informação que a gente tem é que a Chapecoense, né, tem ali um interesse em contar com o futebol do Everaldo. E o que acontece agora? Se a gente pegar aqui, a gente vai ver que o EV tem contrato com o Fluminense até o fim, se eu não me engano, de 2026. Não é isso, diretor? Seu nome... Aí, batata. Everaldo tem contrato até o fim de 26, ó, como você pode ver aqui em cima. Com isso, ele ainda tem uma temporada garantida no Fluminense, né? No mínimo, ele tem aí uma temporada para jogar. Com esse interesse da Chapecoense, o que teria que acontecer? O Fluminense e o jogador teriam que concordar com isso aí, né? Tanto o jogador querer ir para a Chapecoense, onde ele é muito querido lá, muito querido, pelo que eu ouvi, muito querido, seria muito abraçado, diferente do que está acontecendo com o Everaldo no Fluminense, né? Que todo mundo quer literalmente a saída do Everaldo. Já a diretoria do Fluminense ganharia ali um espaço salarial, né? E também um espaço para trazer um outro jogador mais eficiente na posição atualmente. Então, assim, meus amigos, é isso. É um interesse, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vai depender muito do jogador também, porque o que o Everaldo ganha no Fluminense? Não sei se a Chapecoense teria condições de pagar, e aqui eu não estou desmerecendo a Chapecoense de maneira nenhuma. Eu estou perguntando se será que conseguiria? Ou a Chapecoense também pode tentar um empréstimo, né? Pode ser um empréstimo em relação ao Everaldo. Everaldo que no ano que vem não tem garantia nenhuma de jogar aqui. Não vai jogar. Tô falando que não tem garantias, né? Porque pensa, em um ano de Libertadores, né? Será que o Fluminense vai ir com o Everaldo de 9? Eu acho muito difícil. Pelo que ele vem entregando, né? E a gente tem um Everaldo que este ano, em 53 jogos, foram 8 gols. Pô, 8 gols em 53 jogos. Então, assim, é o cara que tem que fazer gol. Só entrega 8, né? Não sei. Eu acho que essa seria aquela negociação boa pra todo mundo. Sabe aquela negociação que eu gosto? É essa. Vai ser boa pra Chapecoense, que vai abraçar, e pra ele lá vai ser muito útil. Vai ser boa pro Fluminense, que vai ter, né, ali, não vai precisar se preocupar com o Everaldo, né? Tu não acha? É bom pra todo mundo, cara.
Vamos ver o que vai acontecer, mas só trazendo esse interesse pra vocês aí, informação do Hora do Flu com bastidores do Flu, belezinha? E ai meu Deus, vamos nessa. Se inscreva no canal, deixa aquele like, muito obrigado, né? Ter você aqui um grande presente, um grande privilégio. Não esqueça de arrebentar no like, por favor. E eu sei que chega até aqui no fim do vídeo, vai ser muito importante para o Hora do Flu. E comente, você quer a permanência de Everaldo? Ou você quer que Everaldo siga outro caminho e a Chapecoense pode ser essa? Bom, comente aí. Beijo, gente. Fiquem todos bem. Tchau. Valeu, pessoal.